Olá a todos, bem-vindos à nossa videoaula referente às oficinas criativas de História da Educação. Falaremos sobre o documentário Guerras do Brasil, episódio 5, História Indígena. Discutiremos os principais pontos abordados e a importância de se compreender a resistência indígena no nosso país. O episódio aborda como os povos indígenas resistiram às invasões estrangeiras e as suas estratégias de luta para proteger suas terras e culturas. Ele destaca eventos e figuras importantes neste processo e discute o impacto duradouro dessas guerras na população originária e na formação do Brasil contemporâneo. Apesar das muitas adversidades, os povos indígenas têm mantido vivos a sua cultura, tradições e direitos, contribuindo de maneira inestimável para a diversidade e riqueza cultural do Brasil. A luta pela garantia e implementação plena desses direitos continua refletindo a resiliência e a força desses povos ao longo dos séculos. Meu nome é Alex, estou aqui com os meus colegas do curso de História da Turma A do Polo de Jaraguá. Vamos começar? Olá, o meu nome é Delza e vamos contextualizar a chegada dos colonizadores europeus no Brasil. A chegada dos portugueses em 1500 marcou o início de uma série de invasões e tentativas de colonização que os povos indígenas resistiram ferozmente. A história dos povos indígenas no Brasil é rica e de múltiplas facetas, estendendo-se por milhares de anos antes da chegada dos europeus em 1500. A história dos povos indígenas no Brasil é rica e de múltiplas facetas, estendendo-se por milhares de anos antes da chegada dos europeus em 1500. Olá a todos, eu sou Jacirema e eu vou falar sobre eventos e figuras importantes na história da resistência indígena. Por exemplo, a Confederação dos Tamoios e sobre os líderes indígenas, tais como o Cunhambebe. Esses eventos e personagens foram cruciais para a resistência e tiveram um impacto duradouro na história dos indígenas no Brasil. O documentário em questão adota uma linguagem que mistura narrativas históricas e depoimento de especialistas indígenas, buscando reconstruir os eventos mais marcantes das lutas dos povos indígenas contra a colonização e o avanço da fronteira agrícola e industrial. A cronologia apresentada no documentário é bem clara, fundamentada e cobrindo desde o período colonial até os tempos contemporâneos. Durante os primeiros contatos dos portugueses, aproximadamente entre os anos de 1500 a 1600, marcou-se o início de um período de intensos confrontos e transformações. Inicialmente, as relações entre os europeus e os povos indígenas eram de cooperação, mas depois começaram os conflitos. Ao contrário do que se acreditava, eram os portugueses que dependiam dos indígenas, tanto para sobreviver como para explorar os recursos locais, levando a alianças, infelizmente, temporárias. No entanto, a busca por escravos e a imposição do sistema de trabalho forçado rapidamente deterioraram essas relações. Olá, meu nome é Samuel Rosa e eu vou falar um pouco do impacto das guerras na população indígena. As guerras contra os colonizadores tiveram um impacto devastador nas populações indígenas, perdas de terras, mortes em massa e destruição cultural. São alguns dos efeitos mencionados no documentário. Essas são algumas das consequências e elas moldaram a trajetória dos povos indígenas no Brasil. Uma das grandes qualidades do documentário é a inclusão de vozes indígenas, permitindo que os próprios povos contem as suas histórias e experiências vividas nesse período. Olá, meu nome é Vânia e eu vou falar sobre a formação do Brasil contemporâneo. A resistência indígena e os conflitos com os colonizadores também influenciaram a formação do Brasil contemporâneo.
A luta pela terra e pela identidade continua até hoje, com muitas comunidades indígenas ainda lutando por reconhecimento e direitos. Este ponto é fundamental para entender o Brasil atual. Dessa forma, esse documentário oferece vozes indígenas e proporciona uma narrativa que vai além dos estereótipos e simplificações. Durante a formação do Estado brasileiro, notadamente no século XIX, precisamente pós a independência do Brasil em 1822, a expansão territorial continuou a ameaçar os povos indígenas. Este ponto é fundamental para entender o Brasil atual. Dessa forma, esse documentário oferece vozes indígenas e proporciona uma narrativa que vai além dos estereótipos e simplificações. Durante a formação do Estado brasileiro, notadamente no século XIX, precisamente pós a independência do Brasil em 1822, a expansão territorial continuou a ameaçar os povos indígenas. Olá, tudo bem? Eu sou o Wagner, dando sequência na análise do documentário com a fala do Ailton Krenak. O nome é meio complicado, mas vai dar certo. Eu sou o Wagner, como eu havia falado. Nos tempos contemporâneos, os povos indígenas continuam a enfrentar desafios significativos, incluindo, é claro, o desmatamento, invasões de terra e a violência. As políticas governamentais oscilam entre a ameaça e o apoio aos indígenas. Por outro lado, há um aumento significativo na visibilidade, na participação política dos povos indígenas, com lideranças emergindo em diversas esferas, desde a política até a academia, estendendo até o ativismo internacional. Com essa aula de hoje, esperamos que a gente tenha proporcionado uma visão sobre o tema. Agradecemos todos por assistirem a nossa videoaula. Se vocês tiverem interesse em aprender um pouco mais sobre a história dos povos indígenas no Brasil, recomendamos assistir ao documentário Guerras do Brasil, episódio número 5, História Indígena, que explora conflitos que envolveram os povos indígenas no Brasil desde a chegada dos colonizadores europeus. Para mais detalhes, assista ao documentário completo, no qual o link a gente vai deixar disponível aqui embaixo. Até a próxima aula.